Vou mostrar aqui uma diferença que o Start tem em relação ao Plus, né? E também um pouco sobre o configurador de dimensões. Qual que é a diferença? Alguma das diferenças, né, do Plus em relação ao Start. Então vamos supor aqui, vamos usar aqui um armário de roupeiro, né? Aqui a gente tem um armário. Se a gente vir aqui em dimensões, a altura dele está com 2 metros de altura, né? Então se eu quiser jogar aqui, por exemplo, 2700, que seria 2,70, ele não me deixa mudá-la. Ele cai para 2000. Por que que ele faz isso? Bem, o segredo todo está aqui no configurador de dimensões. Você vai vir aqui no configurador de dimensões. Aqui a gente tem tudo o que você precisa fazer de ajustes para o seu plano de corte, para que ele fique exatamente como você vai trabalhar aí na sua empresa. Então, aqui para a gente poder fazer esse ajuste, você vê que ele tem cozinha, banheiro, dormitórios, escritórios. Se você vir aqui em dormitórios, você tem aqui a parte da engenharia, estrutura. A gente tem os armários inferiores, superiores. No caso aqui, esses armários são definidos como armários altos. Então a gente já tem tudo isso aqui que a gente precisa definir e criar uma configuração para isso, né? Montagem. Ele tem tudo aqui para você. Por exemplo, tipo de lateral, se ele vai ficar por fora, vai ficar por cima da base. É aqui que você define, né? Se vai ter fundo ou não. Mas essa medida aqui que a gente quer mudar, ela está aqui, ó, medidas de inserção. Veja também que ele é separado por ambientes, ó. Então a gente vem aqui em dormitório e aqui em externas. A gente vê que aqui a medida da altura, que a gente vê aqui no nosso gráfico, ele tem o gráfico que tem com desenhos também, né? Ele está definido a medida máxima como 2 metros ou 2000. E aí se a gente clicar aqui, ela tem 3 opções, né, pré-definidas, mas a gente pode fazer o ajuste que a gente quer aqui. Por exemplo, se eu quero aproveitar o tamanho total da minha chapa, a chapa tem 2,75, correto? Eu quero, por exemplo, aproveitar até 2,73, dependendo do meu pé direito. Por quê? Porque eu deixo 2 centímetros de folga para a gente poder limpar a chapa, né? Então vou colocar aqui 2.700, 2.730, que seria 2,73, ele está em milímetros, né? A gente sempre usa esse programa em milímetros, que é melhor para ele poder entender o que a gente quer fazer. A gente vem aqui em aplicar e depois dá um aplicar aqui também. E aí ele já vai modificar aqui automaticamente a medida do móvel para a gente. Agora aqui ele já está com os 2,73, correto? Aí a gente dá um OK. E a gente já tem agora aqui. Agora sim, aqui, será que eu consigo mudar aqui agora? Agora, se eu quiser um armário com 2,60, por exemplo. Agora ele vai aceitar. Porque eu já defini que 2,73 é a altura máxima. Se eu quiser colocar, por exemplo, o comprimento máximo agora, 2,750. Ele não vai, ele vai até a medida máxima que eu defini lá. Isso é para largura, para profundidade. Então são medidas que eu defino aqui no meu configurador de dimensões. Tudo eu defino aqui, né? Aí, uma coisa bem legal também, para o pessoal que não conhece o ProMob, depois que você faz uma configuração, porque aqui você vai ter que fazer o ajuste de tudo, é bem cansativo, né? É bem trabalhoso, mas você precisa fazer todos esses ajustes antes de começar a usar o programa, para que você tenha todas as espessuras, o material que você vai trabalhar, tudo você vai definir aqui. Então demanda um bom tempo para você definir tudo isso. Depois que você definiu, você cria uma configuração. E é bem nessa abinha aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, ele tinha aquela configuração padrão. A gente já mexeu nela e ela ficou alterada. Eu crio aqui agora, depois que eu criar todas as minhas configurações aqui que eu preciso para o meu móvel, um nome
Vamos, por exemplo, que eu venho aqui, ó, nessa caixinha, renomear configuração, para mim criar uma configuração específica para isso que eu estou fazendo. Por exemplo, aqui a gente pode colocar dormitório caixa 2730 e dou um OK e pronto. Agora tudo que eu modificar aqui relacionado a essa configuração e der um aplicar aqui também, ele vai ficar salvo nessa configuração. Eu posso criar várias configurações, caixa de 15, caixa de 18, eu vou criando as minhas configurações. Aí ela fica com tudo o que eu fiz de modificação no meu móvel. E como que eu faço para salvar isso aqui? É muito interessante você salvar, porque depois de uma eventual reinstalação do programa, ou se você quiser mesmo aplicar essa configuração num outro programa que está em uma outra máquina, você pode fazer isso. É simples, você vai vir aqui em exportar, escolhe um local aqui para salvar a sua exportação, dá um nome, caixa 230, né? Ou qualquer outro nome que você escolher e salvar. Sim, você salvou a sua configuração agora, tá? Aí numa eventual reinstalação e tal, você, por exemplo, não tem mais essa configuração aqui, né? Então vamos falar que você não tem mais essa configuração se você vai passar para outra máquina. Como é que eu jogo ela de volta aqui, né? Porque eu salvei ela aqui, né? Ó, tá vendo? Eu salvo isso aqui numa pastinha, né? Normal. Como é que eu jogo aqui para dentro de novo essa configuração? Eu tenho aqui do lado essa outra flechinha que é para importar, ó. Tá vendo que ela não está mais aqui? Mas eu posso importar de novo essa configuração. Eu vou na pastinha que eu salvei. Vamos abrir. Um OK. E pronto, eu tenho a configuração aqui de novo. Então, isso é muito bom. Você pode criar uma lista de configurações, né? Com todas as configurações que você quer. Outra particularidade desse programa do Start, que é diferente do Plus também, é aqui na questão de cores. No Plus, quem não usa para plano de corte, ele vem aqui em materiais, né? Escolhe uma cor e joga aqui para colorir, né? No Start ele não funciona assim. Para você mudar as cores aqui, você já vem aqui em modelos. No Plus também é feito assim quando você vai trabalhar com plano de corte, né? Mas aqui não tem essa opção de você colorir aqui. Aqui a parte de materiais aqui só serve para colorir geometrias e decorações. Ela não serve para o móvel. Então, para você mudar as cores aqui, você vai vir na aba modelos. Por exemplo, aqui eu tenho ele separado, né? A cor da caixa, a cor da fita. Posso mudar as fitas frontais, por exemplo, deixar a minha caixa branca e colocar uma fita colorida aqui acompanhando a porta, como muitos fazem, né? Aqui eu vou escolher o perfil que quero usar, o tipo de porta, né? Tem um monte de porta diferente aqui, igual o do Plus, né? Igual o sistema do Plus. E aqui, então, eu posso também estar aqui, ó, vindo aqui e escolhendo aqui os padrões nessas caixinhas. Eu gosto de usar essa daqui, ó, essa aba de cima. Então você, por exemplo, se eu quero trocar a cor da porta, eu venho aqui em portas, clico nela, mostrar todos. Eu sempre uso essa opção porque você tem a opção de testar uma cor. Se você não tem uma cor específica, por exemplo, eu venho aqui e dou um aplicar. Tá? Depois que o móvel está todo pronto, com as decorações e tal, você está criando uma cor para o seu cliente, então você testa as cores aqui que você acha mais conveniente ali para o seu projeto. Aqui ele tem a aba completa, né, de todas as cores que tem também na aba do Plus. Você escolhe a cor que você quer, dá um OK. Outra particularidade também desse programa, quando você vai exportar para o plano de corte, que ele tem aqui também o Qt Pro, né? Então a gente quer exportar aqui para o Qt Pro. Ele também tem Qt Write, que é um programa específico já para você fazer um tipo de exportação para certos tipos de máquina.
mas a gente vai usar aqui o Qt Pro porque ele vai também com o sistema Qt Pro. Quando você clica aqui, ele pede para você criar uma pasta diferente do Plus, né, que já manda direto. Então você vem aqui, eu já tenho uma pastinha aqui, ó, que eu estou usando para fazer os testes aqui do Promob. Então você cria uma pasta e ele vai criar uma lista de tudo que vai ser usado no meu plano de corte. Eu vou salvar essa lista antes de mandar para o Qt Pro. Essa é uma particularidade do Start, né? Quando eu der um sim aqui, ele me mandou aqui, ele criou uma pastinha com tudo, as ferragens, o material, o tipo de puxador, tudo vai vir para essa pastinha para mim criar um arquivo, né? As cavilhas, ele cria também aqui um plano para a gente abrir dentro do Excel, se a gente quiser fazer alguma modificação ou exportar para um outro tipo de programa, né? Ele salva tudo, um salvamento completo. Isso é bem legal. Aí depois que você dá um fechar, e aí ele vai exportar automaticamente aqui para o Qt Pro. Aqui no Qt Pro, você, ao clicar aqui do lado, vai ter toda essa aba aqui também com todas as informações. Aqui você pode estar editando, por exemplo, a profundidade de uma prateleira, tudo que você tem aqui no projeto você pode estar editando aqui. Você edita aqui nessas abas. Por exemplo, aqui, se eu pegar e selecionar qualquer peça aqui, ó, por exemplo, a prateleira interna, tá vendo nessa figurinha aqui que está coloridinha, em verdinho? Eu clico aqui, aqui eu abro o editor de furos e rasgos, ó. Aqui são as furações das fixações que vão ser feitas nesse armário. Tudo isso, pessoal, é definido lá no configurador de dimensões, tá? Nessa abinha aqui, ó. Aqui é que está a chave para tudo que você vai fazer. Aqui embaixo, por exemplo, ele vai ter as abas aqui para você montar a configuração e a fixação que você vai fazer nesse móvel. Mas aqui depois no Qt Pro você pode estar editando isso. Tá vendo? Aqui você tem toda a edição desse plano de corte. Depois aqui a gente tem o plano de corte. Ele, para quem não conhece o Qt Pro, né, ele separa por partes, né? Por exemplo, as portas lá a gente definiu que era o arauco ali, madeiras brasileiras, né? Ele vai usar uma chapa. Você vê que ele já fica no sentido do veio da peça, aqui a chapa está deitada no caso, né? Ela está aqui, ó, colocado. O Promob já faz isso, ele coloca no sentido do veio que está lá no desenho. Aqui a gente tem a caixa que está lá em branco, uma chapa que a gente vai usar. Ele acomodou aqui da melhor maneira possível. Isso aqui também é editável, você pode habilitar a movimentação e mudar aqui as posições se você quiser, tá? E por último aqui o fundo. Muito legal também aqui, ó, se você ver, para quem não conhece o Qt Pro, tá vendo que aqui a gente tem uma linha pontilhada? Aqui é onde está definido a fita de borda, onde vão ser coladas as fitas de borda nesse projeto. Aqui nas bases ele já coloca os nomes das peças, tá vendo? Então onde tiver pontilhado é onde vai a fita de borda. Tudo isso definido lá no configurador de dimensões também. Depois que a gente viu essa parte, a gente tem também a lista de compras. Essa parte é bem legal, porque aqui na lista de compras ele vai me dar tudo que está indo nesse móvel. Quantas chapas eu vou gastar de determinada cor, quanto vai de fita de borda em metragem, todas as ferragens. E aqui eu posso determinar também valores. Eu coloco valores aqui para cada unidade e ele vai me dando um total aqui, ó, em custo, por exemplo. Para quem não conhece aqui, vamos supor que a minha chapa custa R$250, no caso. Ele já vai me salvando aqui e somando aqui para a gente poder colocar, para a gente ter uma prévia do quanto que a gente vai gastar nesse projeto.
Ele me soma tudo aqui, ó. É só colocar os valores, ele vai somar e eu tenho uma prévia do custo aqui de quanto que eu tenho que comprar de material para criar aquele projeto. Bom, essa aqui é só uma visão rápida, ele tem muito mais que isso, né? O Promob Start, o principal objetivo do Promob Start é exportar para o plano de corte, como vocês viram lá, rasgo, furos, usinagens, tudo para você trabalhar com seccionadora, trabalhar com CNC, router, qualquer centrais de furação, porque ele, tudo que você definir aqui no seu configurador de dimensões será exportado para o plano de corte. Tá joia, pessoal? Essa aqui é só uma explanação bem rápida de algumas diferenças que tem do Start para o Promob Plus, né? Então ele tem bem mais coisas, né? Ele é um programa bem mais completo. E aí a gente, qualquer coisa, a gente vai criando mais vídeos aí para você que não conhece o programa e ir conhecendo essa ferramenta aqui da Promob.